Você faz todas as aquisições na pré-temporada, tem uma expectativa. A chuva atrapalhou? Atrapalhou pros dois. Tanto é que o Cowboys, se você olhar a estatística de passe, não teve nada praticamente. Mas o Giants fez o favor de entregar em todas as esferas. Todas! Todas! Pô, mano, na moral, o bagulho do Giants, velho, eu até chorei ontem, velho. Assim não, cara. É só um jogo, mano. Pô, velho, eu só vejo derrota, velho. Calma, Dá vontade até de me tacar esse lixo aqui, velho. Olá pra vocês, está no ar mais um episódio do Blitz Sport Pub e a gente tá aqui pra fazer um recap da semana 1 da NFL. E que delícia de partida, né? Que teve a finalização no domingo ontem com um jogo de pré-temporada pros Cowboys que foi 40-0, cara. Dorme. Que jogo. Um amasso, eu falei que ia ser um amasso, só escolhi o lado errado, pô. Só isso. Cara, o jogo foi tão feio que no quarto período inteiro, velho, entrou os times reservas já, os caras só estavam aumentando status lá. Foi uma decepção muito grande. Você faz todas as aquisições na pré-temporada, tem uma expectativa. A chuva atrapalhou? Atrapalhou pros dois. Pros dois. Tanto é que o Cowboys, se você olhar a estatística de passe, não teve nada praticamente. Mas o Giants fez o favor de entregar em todas as esferas. Todas! Todas! Não tem como, cara. Você chega no third down, pênalti. Você vai chutar um field goal bloqueado. Não basta isso, a bola cai pros caras, eles fazem o touchdown. Parabéns. Não. Também. Aí depois o snap também foi ruim, o cara joga pro lado, logo o Graham ganhou, que acabou de ser estendido o contrato e muito bom, cara, é bom. Até ele que é bom, não dá não. Cara, é sofrer demais, véio, quando você pensa que o negócio virou. Mas assim, falando sério também, cara, aquele que aconteceu ali, eu acho que, mano, o time nem quando tava sem peça nenhuma, nunca aconteceu isso. Foi a maior derrota por 0, assim, da história do Giants e a maior vitória por 0 da história dos Cowboys. Foi impressionante, cara, tipo, errou em tudo, cara, erraram em tudo, sacou? Foi uma vitória importante para os Cowboys que acabaram de perder o Kellen Moore, né? Não é mais o coordenador ofensivo. E assim, foi um amasso completo, assim, principalmente do lado defensivo da bola. Nossa, passaram como quiseram pela OL. Passaram o rolo compressor, ali parecia a catraca livre ali. Pelo amor de Deus. O Evanil, o novo apelido dele é Evanil da Brasil. Todos os... Cara. Não, dos 7 sacks eu acho que teve, uns 4, 5 você pode botar na conta dele, ali daquele lado ali da linha ofensiva. Né? Até o Andrew Thomas, ao Pro ano passado, não conseguiu dar conta nessa partida. Eu acho, cara, que o fator do jogo foi muita questão mental, sabe? Na hora que aconteceu o primeiro problema, o drive estava vindo bem. O time conseguindo os first downs, controlando bem o jogo no primeiro drive, né? Aí, de repente, quando começa aquele problema todo com o snap e o field goal bloqueado, cara, dali em diante, porque foi um bad snap, o Daniel Jones teve que segurar a bola na red zone, aí teve que ir pro chute, aí aconteceu o chute, foi 2 erros seguidos, ali acabou com o time mentalmente, na minha visão. Aí depois veio aquela interceptação que explodiu a bola no Barkley, dali em diante o time eu acho que perdeu a cabeça total. Só que, tipo, não dá mais pra gente, não vamos conseguir andar. E a galera vai pro vestiário. A chuva entrou na mente também, a OL começou a se desfazer por completo. E... A galera entra no vestiário, abre o Instagram e vê o Kadarius Toney zoando o time ainda e fica mais puto ainda. É complicado. Então eu acho que isso não é, tipo assim, um fim para os Giants. Tem coach, tem GM, eles conseguem fazer isso virar a página, tenho certeza disso, assim como o Lions teve esses momentos ano passado também, não de 40-0, mas de perder e conseguir retornar. Mas, eu acho que mas foi uma bela demonstração de força dos Cowboys, principalmente do lado defensivo da bola. Defensivo, sim, né? Eu acho que ofensivo eles ainda têm que se provar, porque isso aí não foi nada pra eles, sabe? Foi nada. Vamos ver num dia sem chuva, né? É. Certo, então depois dessa desabafada aqui, né? Eu precisava disso. Giants, te odeio. Vamos lá agora pro Eagles e Patriots. Cara, eu tava vendo aqui, o Mac Jones tentou 54 passes e conseguiu 35, cara, contra o Eagles. Cara, foi um jogo escalado, assim, pra eles. Eu acho que
O time começou muito mal, aquela pick six que ele teve lá foi um passe errado dele mesmo, a colocação da bola não foi aquela. Ele ainda tinha um espaço no pocket ainda, ele não precisava ter se antecipado tanto assim. Mas os Patriots foram melhorando conforme o jogo acontecia. Lembrando que você está enfrentando um time que foi pro Super Bowl e que conseguiu se reconstruir muito bem, apesar das perdas na comissão técnica e no elenco. E mostrou o seu valor. Você perder apenas por 5 pontos ali, eu acho que a defesa dos Patriots é a maior gema desse time, mas o ataque aí ele vai precisar, ele não tem muitas peças de elite para trabalhar no ataque, mas ainda assim conseguiu produzir em alto nível. Você tem o Mac Jones ali tentando 54 tentativas de passe e completando 35. Apenas uma interceptação. 3 touchdowns passados. É muito volume de passe e... Para um cara que, assim, você fica falando assim que ele não é tão bom assim, você querer botar ele para passar 54 vezes, sim, e ele ainda assim conseguir produzir... E como você bem disse, contra uma das melhores defesas da liga, uma secundária fenomenal. A defesa dos Eagles é fenomenal. Uma DL que produz bastante pressão. Ano passado mesmo, eu acho que o Eagles teve 70 ou 80 sacks, cara. É muito. 70. Então você ter todo um coach novo para sua offense, recebedores questionáveis e conseguir essa performance. É um outro e não ponto foi um também, placar mentiroso. Não aquele foi. Que você faz 7 pontos no final, quando o jogo tá entregue. Os Eagles começaram o quê? 14, 16-0 e depois os erros do início pesaram bastante. Pesaram. E daí, logo em sequência, os Patriots conseguiram encostar no placar. Então eles mostraram uma resiliência de voltar para o segundo tempo o que faltou pro e Giants, deixar o jogo competitivo. O Patriots teve. E vale lembrar também que o Mac Jones aí tá com o terceiro coordenador ofensivo dele, né? O do ano passado nem conta direito, mas... Enfim, foi Josh McDaniels, depois foi Matt Patricia e agora o Bill O'Brien. E o Bill O'Brien é um bom coordenador ofensivo, assim. Tem que lembrar que ele fez um bom trabalho com os Texans na época do Deshaun Watson, que ele só tinha basicamente o Deshaun Watson e o DeAndre Hopkins. A galera faz piada, ele virou piada porque ele não sabe fazer trocas. Só isso. De resto, como coordenador... Esse ataque vai conseguir produzir alguma coisa. Eu acho que tem que ter paciência. Tem muito otimismo aí para se ver nesse time dos Patriots. Isso. Bom, e para falar um pouquinho também sobre o jogo de abertura que a gente teve, né? Uma surpresa para todo mundo. Acho que ninguém imaginava, assim, algumas poucas pessoas talvez, que o Lions pudesse realmente vencer essa partida, né? Eu imaginava que eles iam sim competir de igual para igual, mas não imaginava que iam conseguir vencer. Até porque, né, o Kadarius Toney fez o favor de ajudar bastante. Porém, cara, eu me surpreendi muito que o Goff, apesar de eu achar que ele tem um problema de ser muito estático dentro do pocket e quando ele pegar uma defesa que cause mais pressão, vai limitar muito o time deles, muito mesmo, e eles não vão conseguir produzir pontos. Cara, ele conseguiu 2 touchdowns longos, assim, de terceira para 20, terceira para 17, que deixaram o time em campo para poder pontuar, que foram fatores cruciais. Ele é um passador bom em longa distância. Sim. Ainda desde a época dos Rams, assim. E tem bons recebedores. E tem bons recebedores. Ainda que o Jameson Williams está cumprindo suspensão. Então, pôde contar aí bem com um jogo terrestre sólido. A linha ofensiva é uma das melhores da liga, se não a melhor. O time se mostrou muito dinâmico aí com esse ataque do Ben Johnson. E do Kansas City Chiefs, duas coisas que eu queria anotar, né? A falta das suas estrelas. Do lado ofensivo da bola, quando você não tem o Travis Kelce para se preocupar, fica mais fácil marcar o corpo de recebedores ali dos bananas e pijamas, né? Porque não, simplesmente ali não tem aquele cara alfa ali que realmente chama a atenção da defesa assim. E esse cara até poderia ser o Toney, né? Mas ele se mostrou justamente o oposto. Foi 4 drops aí, a pior performance que eu já vi, assim. Eu não consigo me recordar de uma performance de um recebedor pior do que aquela. Eu, como Giants fan, a gente sabe que é um cara desfocado, ele não é tão focado assim no futebol, ele é muito focado em fazer a música dele, e a gente comemorou quando ele saiu e tá aí por quê? É um cara desfocado. E outro fator também, cara, o Aiden Hutchinson, ele produziu muita pressão, cara, ele apavorou. Ele acabou com o Jawan Taylor. Você é louco, cara, ele jogou demais. Defensivamente, pra mim, o jogo do Lions foi maravilhoso. Maravilhoso, porque o Mahomes, ele faz o scramble, ele estende a play e eles mesmo assim conseguiram parar o nosso GOAT, o menino, o Baby GOAT. E o Chris Jones estava nesse jogo, né? Ele estava, claro, não do lado que os Chiefs queriam, né? Ele estava assistindo o jogo num camarote.
provavelmente dando algumas risadinhas ali, vendo a falta que a presença dele faz naquela linha defensiva, porque os Lions conseguiram correr muito bem por dentro, né? Logo na primeira corrida aí foi um ganho de 7, 8 jardas para o David Montgomery, e a falta de pressão também que ele consegue causar ali por dentro para ajudar os seus pass rushers pelo lado de fora, né? Então, tá aí, do lado defensivo o Chris Jones e do lado ofensivo o Travis Kelce, sem essas estrelas para causar o grande impacto ali do lado defensivo e ofensivo da bola, isso atrapalha muito o jogo dos Chiefs. Certo, então vamos agora para Ravens e Texans. Ravens e Texans tenho alguns poucos comentários para falar, né? Começando aí pelo Ravens, a única coisa otimista que eu realmente consegui ver, né, foi a ascensão do Zay Flowers já na semana 1, já acredito que ele vai ser o wide receiver 1 desse time. Odell Beckham e Rashad Bateman não são confiáveis do ponto de vista de saúde, mas esse jogo foi muito custoso para os Ravens em questão de saúde. Perderam o running back principal da temporada, tá aí um time também que é candidato a buscar um outro running back, talvez Kareem Hunt na free agency ou tentar forçar uma troca com o Jonathan Taylor. Confirmou a lesão dele já em definitivo? Confirmou. E também do lado defensivo, perderam o Marcus Williams, o safety, talvez para a temporada, né, rompeu o músculo do peitoral. Nossa. E é uma perda muito significante, porque ele é um dos melhores jogadores dessa defesa. Eu não tinha visto isso. E do lado dos Texans, né, acho que dá para, apesar de não terem ido muito bem dos dois lados da bola, eu fiquei um pouco otimista com o CJ Stroud. Passou bastante a bola, né, teve um alto volume e chegou a distribuir a bola para 9 recebedores diferentes, então isso é algo muito bom de se ver, né? Ele não ficou buscando alguém de confiança ali todo o tempo, conseguiu distribuir bem a bola e eu acho que ele vai evoluir muito bem ao longo da temporada. Dizendo sobre o CJ Stroud, não teve nenhuma interceptação, mas também nenhum passe para touchdown. Sim. Eles ficaram presos na red zone, não conseguiram converter em touchdown e o Texans não conseguiu produzir o jogo terrestre que a gente esperava, até porque o Ravens também tem uma defesa muito sólida. Eu acho que isso acabou colocando um pouquinho mais de peso na estreia do meninão, né? Se o Texans conseguisse ter corrido um pouco mais com a bola, eu esperava do Texans um efeito no estilo do Falcons, né? De levar o jogo dessa maneira, mas não foi o que aconteceu. O Roquan Smith teve um bom jogo também. Então, sobre o Texans é isso, eles estão se reformulando. O Ravens é um time com muito mais armas, o Zay Flowers realmente deu um passo adiante aí na carreira com essa estreia maravilhosa que ele teve, muito volume, eu acho que 10 targets ele teve, né? Isso, 10 targets, 9 recepções. Então, muito bom para o Ravens. Cara, e o jogo do Raiders e dos Broncos, hein? Estreia aí do Sean Payton e do Jimmy Garoppolo. Deu zebra, né? Na minha opinião, deu zebra. Foi dentro de casa e o Broncos conseguiu perder para o Raiders. Teve uma performance ruim do Will Lutz, que é um bom kicker. Perdeu um field goal e perdeu um extra point que custou caro. Então o jogo ficou 17-16, né, para o Raiders. E cara, o jogo não conseguiu produzir jardas terrestres para os dois lados. Josh Jacobs teve 2.5 só de jardas por carregada. O Jameson Williams não foi muito chamado, foi pouquíssimas vezes chamado, até que foi bastante para o que se esperava. Javonte. Eu falei o quê? Jameson. Jameson, tá. São tantos Williams. Javonte Williams. Não, pensei que tinha desligado a câmera, caralho. Fez barulho. Enfim. E eu acho que o Russell Wilson sentiu muita falta do Jerry Jeudy. Entendeu? Eu acho que ele não fez um mau trabalho. Acho que só ficou nessa questão mesmo. Ele não tinha um corpo de recebedor que ele confiava bem, que ele tinha química. E o jogo terrestre não foi muito bem chamado, foi pouco acionado, o que acabou acarretando nesse jogo meio chato aí que o Raiders ainda conseguiu levar. Quem diria Raiders líder de divisão, né? Após semana 1. Vamos ver se muda para semana 2. Certo, então Packers e Bears, cara. Um jogo que o Jordan Love conseguiu produzir bem na red zone e o Bears teve 2 turnovers contra 0 do Packers. Cara, uma grande surpresa aí pro Green Bay Packers, né? Foi um jogo muito limpo do Jordan Love, sem interceptações, apesar de um número não muito alto de passes completos, né? Foi 15 de 27.
Porém, ele pegou simplesmente o que a defesa deu, né? Foi uma defesa que foi reformulada ao longo dessa off-season, trouxe nomes muito legais, tá sobre nova administração. E os Packers continuaram basicamente de onde terminaram a temporada passada, né? Que é dominando o Chicago Bears. 38-20, um placar muito elástico, uma dominância do início ao fim. O jogo terrestre foi muito presente, é algo que vai ajudar muito o desenvolvimento do Jordan Love. Lembrando que eles não jogaram com o Christian Watson, então o corpo de recebedores não estava inteiramente completo. Partida muito interessante do Luck Musgrave, que é o tight end calouro, que também vai ser uma arma pro Jordan Love. Esperamos que semana 2 o Christian Watson esteja de volta aí para estar ajudando o Jordan Love ainda mais. Eu acho que dá para ficar muito otimista com os Packers. E é um jeito da gente ver também, né, o que uma defesa boa faz por um ataque que não é tão elite assim quanto se espera, né? Então, acho que tem muito otimismo aí. Acho que os Packers são candidatos aí a estar ganhando divisão. Acho que não se pinta o desastre que vai ser só por causa que a temporada passada não terminou como deveria. O clima já estava ruim com a saída do Aaron Rodgers do time. Eu acho que... Ó, o sino de novo. Meio-dia 6. Eu acho que o clima é muito melhor para os Packers essa temporada. E do lado do Chicago Bears, eu acho que o jogo terrestre aí foi muito decepcionante. Até por parte do Justin Fields, ele não foi assim envolvido muito em corridas desenhadas para ele. Do ponto de vista passando a bola, não dá para ficar mais otimista. Eu acho que a paciência vai acabar muito rápido. Tudo que ele se mostra ali é sendo um quarterback muito limitado nas suas leituras. A interceptação foi uma interceptação muito ridícula, onde o Quay Walker ele desceu como um spy ali no campo, ali ficando simplesmente olhando pro Justin Fields, e ele estático no pocket fez uma leitura muito pífia e entregou a bola simplesmente na mão do Quay Walker, que retornou para touchdown. Então foi assim, algo muito limitado. Ele não mostrou nenhum pingo de evolução, então eu acho que a paciência vai acabar com ele. E ano que vem ele não deve seguir como o quarterback dessa franquia. E falando agora sobre o melhor jogo da rodada, Chargers e Dolphins, que foi um jogo basicamente impecável pelos dois lados da bola, pelos dois times, se não fosse por uma pequena gafe que a defesa dos Chargers cometeu ali no finalzinho do segundo quarto, que foi um pass interference que colocou os Dolphins em posição de fazer o field goal que eles converteram. E lembrando, os Dolphins ganharam por 2 pontos esse jogo. Cara, e o Dolphins pegou a bola com 14 segundos lá atrás. E aí teve esse pass interference que culminou no field goal que fez muita diferença. Mas assim, foi um jogo maravilhoso. O Tua performou maravilhosamente bem. Aquele touchdown pro Tyreek Hill, cara, a bola caiu assim, ó. Não, foi lindo. Nossa! Eu tava gritando por dentro, assim. A hora que eu vi aquele passe, eu falei, cara, foi perfeito. O Tua Pistola é o meu novo quarterback favorito da NFL, porque ele apanhou tanto da mídia nesses últimos 3 anos que tá até engraçado ver as coletivas de imprensa dele. Ele tá pistola. Ele pediu pros caras repetir uma jogada de West Coast lá, chamando a jogada inteira assim, e os caras se perderam todo. Ele tá batendo em todo mundo. Acho que isso e até o convívio com o coach dele, que tem personalidade, exato, tá trazendo isso. E isso é importante. E é um cara que confia muito nele. Sim. E nossa senhora, cara, ele deu um passe lindo atrás do outro, velho. Ele deu um passe na sideline pro Braxton Berrios, mano, que ele pegou certinho ali, deu esse passe em movimento, deu um outro passe no meio do campo pro Berrios também. E um detalhe, que ele conseguiu pegar muito bem. Fora os 2 ou 3 passes maravilhosos que ele deu pro Tyreek Hill, cara, foi sensacional. Vamos lá então, Rams e Seattle. Cara, tem uma estatística aqui que eu fiquei impressionado. O jogo teve 0 turnovers e mesmo assim o Rams teve o dobro de posse de bola do Seattle. 39 minutos contra 20. Por que isso aconteceu? Eu só tenho uma coisa pra falar desse jogo. Rams é o time da vitória! Rams é o time do amor! Que tava no vídeo do palpite. Ceará, não tem como. Não, eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei. Vai entregar a paçoca. Que defesa! Fala aí o que aconteceu. O que aconteceu foi que o Geno Smith se assustou com o Aaron Donald. Oh my God! Não, o editor, coloca esse trecho desse vídeo aí. Mano, foi muito engraçado isso. Urso vindo quase. Oh my God! Conseguiu segurar muito bem as pontas contra um ataque explosivo. Até
A recepção. Isso. Esse daí foi o Melhor Puka que- Nacua. Não. Foi o meu recebedor novo, o Cooper Cup número 2. Melhor que o Kadarius Stone, tá? Cara, ele teve 15 alvos e 10 recepções, ele é um calouro. Ele já chegou com um volume muito alto. Van Jefferson, que era a nossa expectativa para ter um E teve volume uma muito dropada, alto. né, o Van Jefferson? Ele assim, Monstro. foi bem decepcionante. Eu acho que ele já vai estar perdendo um pouco de protagonismo no time. E o Tutu Atwell teve uma partida boa. E o Puka Nacua, que foi a maior... Puka Nacua é um nome muito engraçado, velho. Puka Nacua. Puka Nacua. Puka Nacua. Esse cara, mano, chegou pra chegar, 10 de 15, 119 jardas, teve um jogo muito bom, já criou um rapport ali muito bom com o Matt Stafford, que também teve um jogo excelente, distribuiu bem a bola, e o que mais me surpreendeu realmente foi o jogo aéreo dos Rams contra uma secundária muito forte, né? A secundária de Seattle é o ponto forte dessa equipe, né? Teve a ascensão do Kobe Bryant ano passado e também tem que lembrar do Woolen. do Tariq Woolen, e draftou o Devon Witherspoon. O Jamal Adams voltou para essa temporada também, né? Tem uma mosca aqui, cara. A música dos Cowboys. E, cara, o jogo do segundo tempo em diante, o Rams teve uma dominância muito forte. A gente correu atrás no placar, né, no primeiro e segundo quarto, e depois disso não deu mais Seahawks. Então, eu acho que principalmente ali pelo jogo terrestre a gente conseguiu segurar bem os Seahawks. E a gente também, apesar do nosso ataque terrestre não ter sido muito eficiente, a gente não deixou de correr, isso foi muito importante. Sim. Foram cerca de 15 corridas do Kyren Williams, que também é outro running back aí de quinta rodada que me surpreendeu bastante. Foram 3 ou 2 touchdowns que ele fez? Ele fez 2 touchdowns. E também teve o Cam Akers, que apesar de não ter sido muito eficiente, teve 22 toques na bola. Average do Akers foi 1.3, cara. Mas isso mostra pelo menos que o time não deixou de correr, por mais que estivesse sendo difícil. Sim. E isso ajudou provavelmente a arrumar o play action, e isso facilitou muito que o jogo aéreo fluísse. 40 tentativas para corrida, contando com as 3 do Stafford. Exatamente. 40. Então, eu só digo uma coisa: Rams campeão do Super Bowl. Mas voltando aos outros jogos, cara, o que aconteceu com o Minnesota Vikings, hein? Perder pro Baker Mayfield. Cara, que resultado estranho. Olha essa estatística aqui, tá? Diferentemente do Rams, que teve o dobro de posse de bola do Seattle e venceu a partida, neste jogo do Buccaneers contra o Vikings teve 46 minutos de posse de bola. 46? O Vikings teve 46 minutos e o Bucks 28. E o Bucks ganhou de 20 a 17. Eu não vi isso, velho. 46 46 minutos? Não tem como, cara. E olha, o jogo terrestre do Vikings não funcionou. Apenas 11 tentativas, cara. 11 tentativas pro Madison, né? O Cousins teve 3 e o Chandler 3 para 0 yards. Cara. Então, cara, foi um jogo horrendo para esse ataque terrestre do Vikings, que eu acho que já tá começando a sentir a falta do Dalvin Cook. E a defesa também deixou a desejar, fazendo com que o Baker Mayfield conseguisse lançar. E aí tá. Pro Baker Mayfield dar certo, ele não pode lançar interceptação. E foi o que aconteceu. Agora, o que explicar desse 46 minutos? Eu acho que isso mostra o que uma defesa boa faz por um time com um ataque mediano. Exatamente. O ataque é a identidade do Minnesota Vikings e a defesa é a identidade do Tampa Bay Buccaneers. Então, existe até aquele velho ditado, né? Ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Sim. O ataque explosivo do Minnesota Vikings, que inclusive teve aí a adição do Jordan Addison, que foi conseguiu aí fazer um touchdown, né? Teve a sua boa estreia. Não conseguiu produzir mais de 17 pontos contra a defesa de elite do Tampa Bay Buccaneers. E apesar da defesa ter ficado 46 minutos em campo, ela conseguiu segurar as pontas e segurar o ataque do time e permitir que o pouco que restou de tempo para o ataque dos Bucks ficar em campo ser o suficiente para que eles fechassem a partida. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. É claro que isso não é sustentável ao longo de uma temporada inteira, né? A defesa ficar 30, 40 minutos em campo, mas pelo menos aí pro início para a gente ter uma noção, né, de que o que a gente pode esperar desse time nessa temporada.
E o Cousins, cara, ele lançou 44 vezes, completou 33, apenas uma interceptação. Ele foi bem, faltou mesmo um jogo terrestre e converter isso em pontos, né? Mas é isso. Sobre 49ers e Steelers, né, vai um pouquinho falar do rival de divisão, mas simplesmente subjugaram o Pittsburgh Steelers, era como se eles nem estivessem em campo. O 49ers simplesmente entrou com um rolo compressor, atropelou o Pittsburgh em todas as vertentes possíveis da bola. Brandon Ayuk teve uma excelente partida, esse cara tá aí para ter um ano fenomenal. E o Christian McCaffrey é o Christian McCaffrey, né? Quando você vê, ele já ganhou 60 jardas no fundo do campo e fez um touchdown. Cara, o que eu tenho pra falar desse jogo, primeiramente o Purdy, ele mostrou que ele chegou realmente para ficar. Existia aquele questionamento, né? Será que ele vai conseguir repetir contra uma defesa como o Steelers, fora de casa, sabe? Ele mandou muito bem. A presença dele do pocket foi sensacional. A pressão vinha, ele desviava para um lado, desviava para o outro e encontrava alguém. Eu achei muito interessante essa movimentação dele dentro do pocket. Achei que isso evita sacks, extende a play. Gostei bastante, apesar de não ser a característica dele puxar o ganho de jardas corridas, mas para poder desviar e fazer o passe, fez com perfeição. Cara, uma situação, eu fiquei decepcionado com os Steelers, esperava muito mais. Eu tava alto com eles, assim, na expectativa, achando que o Pickett ia conseguir um bom desempenho, que ia mudar um pouco a questão do jogo corrido. Olha só, o Najee Harris teve 6 corridas apenas. O Warren, que é o backup dele, 3 corridas. E o Pickett uma, que são aquelas corridas que se faz. Quando você fica muito atrás do placar, você tem que meio que abandonar o jogo terrestre e começar a passar mais a bola. E não ajudou certamente, né, o Deontay Johnson se machucando e saindo da partida. Eu não sei o quão sério foi ainda, foi hamstring, mas eu não sei. Às vezes pode te tirar por mais de um jogo, dependendo da gravidade. Mas, assim, a pressão até conseguiu chegar no Pickett em alguns momentos. Se eu não me engano, acho que ele teve 2 fumbles e um não foi recuperado. Mas, ainda assim, não foi o suficiente. E é nesses momentos que você mostra o quão forte é o seu time. Quando você pega esses adversários, esses confrontos, e os Steelers nem eram um time tão fraco assim para vocês considerar. E você pega e você atropela. E é isso que os 49ers fizeram, mostraram força logo de cara, tal como os Cowboys fizeram na semana 1. É muito importante isso para você se estabelecer. Exatamente. Bom, e para finalizar, o Cincinnati Bengals mostrou o porquê que você paga para o Joe Burrow o maior contrato já dado para um jogador na história da NFL. Para ele completar menos de 50% dos passes e também para terminar com menos de 100 jardas. Brincadeira, tá? Calma aí, que ele realmente é um gênio. Mas, cara, muito estranho esse resultado, né, de 3 pontos apenas para essa offense que é maravilhosa, cheia de armas. Será que foi o fator chuva novamente? Será que a chuva só atrapalha um time, igual aconteceu com o Giants? Não sei. Mas, enfim. Aguarde no Globo Repórter. O nosso menino Ice não foi tão Ice assim, acho que derreteu o Ice dele e não deu muito certo, né, cara? Porém, o Browns tem que respeitar a defesa deles, que é muito forte, é muito imponente. Então, eu acho que esse foi o fator, uma defesa que sobressaiu em cima da outra. Tanto é que o Browns teve 2 turnovers e o Bengals não teve nenhum. A defesa é uma defesa com uma secundária jovem agora, né? Tá cheia de jogadores jovens ali na posição de cornerback e de safety, depois de ter perdido os 2 para free agency. Os Browns têm sido a criptonita do Joe Burrow, né? Nos últimos 6 jogos que eles tiveram, os Browns venceram 5 e os Bengals só venceram somente 1. E normalmente os Bengals, eles têm esse início de temporada bem devagar, eles vão crescendo ao longo, eles vão pegando ritmo, é que nem aquele carro velho assim que demora para pegar no tranco. Então, isso não define como é que vai ser a temporada dos 2 times, mas para os Browns essa foi uma vitória muito importante, é um ótimo jeito de começar a temporada. Deshaun Watson aí já mostrou tá um pouco melhor do que veio do ano passado, desgastado a ferrugem. Nick Chubb continuou o mesmo, fez, vamos ver aqui, 106 jardas, 5.9 de média. Não foi muito com aquele volume muito alto, né, mas foi eficiente nas suas corridas, como ele sempre é. Sim. E claro, eu imagino que esses times, os 2 times, eles vão ainda evoluir um pouco mais ao longo da temporada. Os Bengals, claro, a gente tem sempre grandes expectativas por eles, muito por conta do Joe Burrow, mas eu acho que esse foi um jogo muito importante para os Browns. Sim.
Então é isso, gente. Não deu pra falar de todos os jogos. A gente acabou não falando do seu time. Ou é porque ele é ruim, ou é porque não deu tempo. Que é isso, meu É porque filho? ele está ruim, Ou é né? porque ele está ruim no Porque momento. pode vir a ficar bom. Mas pode ser que a gente venha falar na próxima semana. Então, fica acompanhando aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like, ativa o sininho, faz todas as gambiarras que tem que fazer no YouTube pra acompanhar a gente. E vem com updates. Fica com nós. Um abraço.